Meus amigos, beleza aí? Tranquilos, relaxaram, respiraram? Vamos lá, vamos à dica. Isso daqui dá 1,21. Esse 1,331. Esse 1,4641. Olha como é que você vai fazer esse cálculo. Vem pra cá. Larga tudo. Bota aqui embaixo. Você está multiplicando ele por ele mesmo. Então nós vamos encontrar o número ao quadrado. Beleza. Primeiro passo. Olha aí, larga tudo. Larga o papel, larga a caneta. Primeiro passo. Coloca um na ponta e um na outra. 1 mais 1 é igual a 2. Então 1,21. Está aí o seu número ao quadrado. Então, ó, você coloca um na ponta e um na outra. E aí você vem somando da direita para a esquerda. 1 mais 1 é igual a 2. Pronto. 1,21. Então esse número aqui, 1,1 ao quadrado. Aí, 1,1 vezes 1,1 de novo. Aí o que é que eu faço? Isso, que lindo. Coloco um na ponta e um na outra. E aí começa o processo de soma da direita para a esquerda. Então, ó, primeira soma. 1 mais 2 é igual a 3. Segunda soma agora, ó. 2 mais 1 é igual a 3. Então está aí 1,331, que corresponde a 1,1 a terceira. Olha que coisa legal, né? Aí, poxa, se meu colégio fosse assim. Mas é isso mesmo. Vamos à quarta? Vamos à quarta? Vamos no embalo? Vamos à quarta? Primeiro passo, isso, um na ponta e um na outra. Aí vamos lá, ó. 1 mais 3 é igual a 4. 3 mais 3 é igual a 6. 3 mais 1 é igual a 4. 1,4641. Então esse é o processo que nós temos na nossa situação. Um na ponta e um na outra e vem somando. Dá aquela paradinha especial e vamos firmes e fortes na nossa relação. Ok? Joga na tela, vamos nos divertir com a nossa sexta questãozinha de hoje. Deixa eu só apagar aqui. Olha lá. Texto para as questões 6 e 7. Henrique aplica R$ 750. Deixa eu só... Ou seja, se ele aplica é o capital, durante 2 meses, com taxa de juros compostos de 20% ao mês. Ao final desse período, Henrique resgatou o montante M proporcionado por essa aplicação. Questão 06. O ganho obtido por Henrique nessa aplicação, ele falou ganho. Ou seja, o que é o ganho? É quanto eu recebi? Não. O ganho é os juros, é o rendimento, é o valor que eu investi, venha de volta, mais esse troquinho que sobrou. Então eu não vou calcular os juros primeiramente, porque eu comentei com vocês. Eu vou calcular o montante, porque a nível de cálculo o montante é muito mais tranquilo. E nós sabemos que juros corresponde ao montante menos o capital. Então vamos lá? Temos tudo que nós precisamos? Temos a modalidade. Temos que o nosso capital é correspondente a 750. Temos que a nossa taxa de juros corresponde a 20%, ou seja, 0,2. E que o tempo dessa aplicação correspondeu a 2 meses. Falta mais nada. Vamos lá, firmes e fortes na nossa caminhada. Então o regime ele é composto. Então M é igual a C.
1 mais I elevado a T. Então, M é igual capital, 750, 1 mais I, 0,2, tempo elevado a 2. Então, M é igual a 750, 1,2 ao quadrado. Nós já fizemos essa continha hoje, ou seja, 750 vezes 1,44. Logo na primeira parte da aula, nossa primeira questãozinha, nós fizemos 1,2 ao quadrado, depois 1,2 a terceira. E aí vamos aplicar aquele métodozinho que eu comentei com vocês. Corta o zerinho, corre uma casa. Então M é igual a 75 vezes 14,4. Multiplicação de número decimais, vamos fazer aqui do lado? Vamos aqui para treinar? Então, ó, 14,4 vezes 75. 5 vezes 4, 20, vão 2. 20, 22, vão 2, 7. 7 vezes 4 é igual a 28, vão 2. 7 vezes 4, 28 com 2, que foi 30, vão 3. Então, 7 vezes 1 é 7, com 3, que foi 10. É o que eu digo, sempre tem que decorar isso aí. Eu tenho um número após a vírgula, então eu tenho que cortar um zerinho da relação. Então está aí a nossa resposta. Tranquilos? Não esqueça, treinar, trabalho braçal, trabalho braçal. Multiplicação envolvendo números decimais. A multiplicação é normal. No final eu conto a vírgulazinha. Então tem um número após a vírgula, embaixo tem que ter um número. Como não tem número aqui, eu tenho 0, eu posso cortar um zerinho. Então o resultado é igual a 1080. Então o nosso montante corresponde a 1080. Só que não podemos esquecer, ele não deseja o montante. Ele deseja o rendimento da história. E aí? Juros é igual a M menos C. Então, juros é igual. Quanto é montante? 1080 menos o capital, 750. Juros é igual a 330. Beleza? Tranquilos? Põe na telinha. Opa, faltou só alterar ali. Deixa eu jogar para cá. Foi. Então, o ganho obtido por Henrique nessa aplicação em reais trata-se da alternativa de letra A, R$330. Para que Henrique aplique a mesma quantia e obtenha sobre o regime de juros simples o mesmo montante M, após 4 meses, é preciso que a taxa mensal de juros seja de... Então, olha só, Henrique aplique a mesma quantidade e obtenha sobre o regime de juros simples o mesmo montante M, após 4 meses. Ele quer saber a taxa de juros mensais. Então, ou seja, em vez de ele aplicar a uma taxa de 20% ao mês, durante 2 meses, ele vai aplicar uma taxa que eu não sei qual é, uma taxa no regime simples. Sei que agora o tempo corresponderá a 4 meses, mas eu sei que esse capital de 750 tem que resultar em um montante de 1080. Então, a partir de agora, a nossa relação mudou. E olha só o que nós temos. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Nós temos o rendimento, né? Porque, como eu falei com vocês, o regime simples. Vou apagar aqui rapidinho. Ó, juros simples. Temos que ficar atento a isso. Não é porque a nossa aulinha é do regime composto que só vamos fazer questões de regimes compostos. Porque nós não podemos esquecer da primeira etapa.
observar a modalidade. Então, nosso capital, 750, o rendimento de 330, a taxa é a nossa diversão e o tempo agora da operação corresponderá a 4 meses. Beleza? Tranquilos? Então vamos juntos. J é igual a C sobre I vezes T sobre 100. Juros é o nosso rendimento. Rendimento de R$330. Capital, 750. Taxa, eu não sei. Tempo, 4 meses. Sobre 100. Beleza aí? Vou cortar o zerinho aqui, lógico, né? Fazer a nossa proporção. 75 vezes 4 vezes I é igual a 330 vezes 10. 75 vezes 4 é igual a 300 vezes I, que é igual a 3.300. Então, I é igual a 3.300 por 300. Então, ó, 11%. Então, a taxa da operação nessa situação de 11%. Tranquilos? Beleza? Então, o rendimento de 330, o nosso capital de 750, o I é a graça, T corresponde a 4 meses, podemos cortar o zero, fazer a nossa proporçãozinha. Então, 75 vezes 4 vezes I é igual a 330 vezes 10. Então, só botar aqui a legendazinha, ó. 75 vezes 4 é igual a 300, 300i, que é igual a 3.300. Então, I é igual a 3.300 dividido por 3. Corto o zerinho. Os dois zerinhos, na verdade, 33 por 3 é igual a 11. 11%. Põe na telinha. E vamos marcar a alternativa de letra C, 11%. Pessoal, ó. Essa questão é uma questão embutida. Fizemos a sexta e encontramos essa questão. Aí eu gostaria de comentar com vocês uma segunda opção, que é um pouquinho chata, mas assim, você não precisa calcular essa segunda questão. Essa sétima questão, que ela vem da outra. Olha só. Na outra questão, 1,44 não foi o fator de aumento? Um 1,44 não era o valor que deveríamos multiplicar por 750? Isso, Bruno. Foi o valor que deveríamos multiplicar por 750. Então, o que significa dizer 1,44 a nível de porcentagem? Vezes 100. Significa dizer 144%, ou 44% de aumento de rendimento. Então, o que eu descobri? Que essa aplicação de Henrique, em 2 meses, gerou um rendimento total, e eu digo a vocês um rendimento total, de 44%. Então, esse foi o rendimento total de Henrique. Resultou no rendimento de 44%. E 44% dividido em 4 meses significa dizer um rendimento de 11% ao mês no regime simples. Então aí você trabalha... Bruno, eu achei difícil. Não, só estou dando a dica. Mas assim, se achou difícil, faz pela primeira opção. Vá naquilo que você sente certeza, naquilo que você acha mais fácil. Beleza? Então, ó, 1,2 ao quadrado, 1,44. Aí nós temos o fator de aumento.
então 1,44 vezes 100, que significa dizer 144%. E o que eu falei a vocês? O que passa de 100 é a relação de aumento. Então 144% ou 44% de aumento. 44 é o meu ganho total da relação. Então 44 por 4 vai dar 11% ao mês. Vai ser o meu ganho da história. Beleza? Então era uma outra opção aí para resolvermos a nossa sétima questão. Põe na telinha. Então aí a sétima questão, só para confirmar a letra C. Uma belíssima questão, põe na tela. Enquanto vocês dão uma lida aqui, deixa eu só apagar aqui para nós realizarmos a oitava questão. Um capital é aplicado durante 8 meses. Há uma taxa de juros simples, então cuidado, ó, o capital é aplicado durante 8 meses. Há uma taxa de juros simples de 15% ao ano, apresentando um montante igual a 13.200. No final do prazo, se esse mesmo capital tivesse sido aplicado durante 2 anos a uma taxa de juros compostos de 15% ao ano, então o montante no final desse prazo seria igual a. Então a nossa primeira situação, ou primeira parte da história, é descobrirmos o capital. Mas nós sabemos de tudo que nós precisamos. O capital nós não sabemos. O montante é 13.200, a taxa de juros 15% ao ano, tempo de 8 meses. Vamos para cá? O capital é C, M 13.200, a taxa de 15% ao ano e o tempo de 8 meses. 15% ao ano, gente, eu posso fazer a observação a vocês? 15% ao ano, um ano corresponde a 12 meses, corresponderá à mesma coisa que 1,25% ao mês. Isso porque eu estou falando do regime simples. Então era só dividir 15 por 12. E aí você encontrará a taxa mensal. Aí você deve estar se perguntando assim, Bruno, você falou que a melhor fórmula que deveríamos utilizar é a fórmula dos juros. Beleza. Mas nós não temos o capital, não temos os juros e temos o montante. Mas vamos fazer o seguinte. Os juros não é o montante menos o capital. Então, os juros corresponderá a 13.200 menos C. Então, não está aí nada estranho. Então, ó, J é igual a C vezes I vezes T sobre C. J é o rendimento. Então, 13.200 menos C. C, o I, 1,25 vezes o tempo 8 meses sobre 100. Pronto. Temos aí a nossa equaçãozinha aí do primeiro grau. Só que 1,25 vezes 8 é igual a 10. Então nós temos 13.200 menos C. Esse número aqui multiplicado corresponde a 10 sobre 100. Vamos cortar o zerinho. Então, C é igual a 13.200 menos C vezes 10. E aí, como vocês dizem, realizar o velho chuveirinho. Beleza? Vamos juntos? Então, C
Ó. Coloca mais um zerinho. 10C. Joga pra cá. C mais 10C. 132 mil. 11C é igual a 132 mil. C é igual a 132 mil. Dividido por 11. Vai dar 12 mil. Então esse é o nosso valor do capital. Tranquilos? Então 12 mil reais foi aplicado durante 8 meses a uma taxa de juros de 1,25%. Então, por gentileza, meus amigos, por questão de espaços de quadro, dá aquela paradinha especial que vocês fazem e copia a primeira parte da história que o nosso capital corresponde a 12 mil. Vou apagar. Foi na telinha. Já sabemos que nosso capital é de 12 mil. E este mesmo capital tivesse sido aplicado durante 2 anos, a uma taxa de juros compostos de 15% ao ano. Então, capital de 12 mil, a taxa de 15% ao ano e o tempo correspondente a 2 anos. Só para colocar aqui, o regime ele é o composto. Então, vamos juntos, firmes e fortes na situação. Então, M é igual a capital 1 mais I elevado a T. Capital 12 mil, a taxa 15%, 0,15 elevado ao quadrado. Essa paradinha aí, não esquece que é a soma que tem derrubado a galerinha. Então, ó, M é igual a 12 mil, 1,15 ao quadrado. Mesma coisa, nada de medo. Cinco vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1 é 5, 2, 7. 5. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. 12. 1,3225. Então está aí a nossa primeira parte, nosso chamado que? Fator de aumento. Então M, que é o nosso montante, 12 mil, vezes 1,3225. Olha aqui, corta 1, 2, 3. E aí cortando 3 casinhas, eu vou andar, cortando 3 zeros, desculpa, eu vou andar 3 casas. Então nós temos que M é igual a 12 vezes 1, 2, 3. Aí não dá pra fazer de cabeça não. Vem pra cá. Dez, 5, 4, 6, 2. O que você não pode esquecer é de lembrar, por exemplo, 2 vezes 5 é igual a 10, vai 1. Então 2 vezes 2 é igual a 4, com 1, 5. 2 vezes 2, 4, não foi ninguém. 2 vezes 3, 6, não foi ninguém. 2 vezes 1, 2, está tranquilo. Qualquer número multiplicado por 1 é só copiar e colar. Temos um número após a vírgula. Então, nosso montante de 15.870. Então, está aí o nosso montante da história. Beleza? Tranquilos aí?
Dar aquela paradinha especial. Treinar, treinar e treinar o nosso trabalho braçal. Vai na tela? E aí vamos marcar a nossa alternativa de letra B de bola, 15.880. Então, hoje em dia, pessoal, eu coloquei essa questão só para... quando ele tem no edital juros simples e juros compostos, pela redução das questões de matemática, primeiramente porque inseriu outras matérias. Então, ele tem colocado essas questões 2 em 1. Então, mesma questão, juros simples e juros compostos. Então, não saia daí, que vamos para o nosso último bloco e temos algumas perguntinhas bem interessantes nesse último bloco. Então, te espero daqui a pouco.